E as pessoas, muitas delas hoje, se deslumbram demais, né, com grupos políticos, com É. correntes Por ideológicas, que que é isso? etc. É o lance da gente querer E, achar um novo herói nacional? Por que que o brasileiro... É coisa do Brasil isso? Ou você vê isso em alguns outros países, assim? Essa não, você vê em vários idolatrar. países. Eu acho que a intensidade no Brasil e o nível muito rasteiro para conseguir gerar esse tipo de busca, de deslumbre, é mais acentuado, né? Tem vários elementos aí, várias nuances, várias questões que eu abordo nos meus artigos, nos meus comentários, mas se eu fosse citar uma, eu citaria o comportamento tribal, né? O senso de pertencimento que a Ah, pessoa passa a ter em relação àquele grupo de pessoas. Então, há vários elementos aí, outro talvez seja uma dificuldade de desenvolver uma capacidade de abstração. Então, tem muita gente que ela não consegue dissociar ideias e causas de pessoas e grupos. é. Quando você defende ideias, causas, certos fundamentos morais e tal, eles são aplicáveis independentemente dos grupos que o estão defendendo naquele determinado momento da história. Então, se eu tenho determinadas opiniões e tal sobre determinados assuntos, elas vão continuar comigo, a menos que eu faça uma revisão sobre alguma coisa específica, independentemente do político de ocasião Claro. que esteja levantando aquela bandeira. O que acontece é que se você tem determinadas posições sobre determinados temas, e aí aparece um político que tem algumas dessas posições, e geralmente não são todas, É. aí começa uma militância adversária querer associar você àquele político, simplesmente porque naqueles pontos você considera legítima aquela opinião, eventualmente até defende aquela opinião, mesmo que de maneira diferente em relação ao político. Então sempre há no debate público uma tentativa de associação com um político, com um grupo político. E o que acontece? As pessoas precisam distinguir quem são aquelas que mantêm a sua coerência defendendo certos princípios e valores morais, e outras, porque elas existem e elas acabam gerando essa confusão também, que fazem parte de um grupo para faturar alto, Claro. passando pano para um governo de ocasião, passando pano para um grupo político, porque está recebendo, porque está financiado por um empresário governista e tal. Isso tudo que a gente vê aí, está cansado de saber, as pessoas obviamente vão ilustrar aí na sua cabeça várias pessoas que se encaixam nesse tipo de definição. Então, há várias nuances no debate público, mas voltando aqui, se você tem um comportamento tribal, uma dificuldade de abstração, você acaba, aquele político ali está defendendo as ideias que eu defendo e tal, e aí a pessoa se embala naquilo e ela briga no seu meio social imediato, com a sua família, com os seus amigos e tal, para defender aquele grupo. Aí começa a vir à tona, depois aos poucos, né, várias sujeiras em relação àquele determinado político, àquele determinado grupo. Né? Isso acontece em todos os pontos do espectro Então, político mas eu não entendo. ideológico. Por que essa pessoa não E aí, abandona esse não, cara? exatamente, porque ela fez um investimento emocional muito grande, porque ela tem dificuldade também em acreditar que aquilo não é a causa que ela dizia defender, mas ela não consegue separar isso. Ela defende o grupo político. Então, para ela, aquilo é a direita, para ela, aquilo é a esquerda. Para ela, se você não estiver junto com essa patota Você e tá não contra. estiver passando pano para a sujeira dessa patota ou desse integrante da patota, você está na tribo adversária. Então, na cabeça dela, precisa defender e precisa passar pano para toda a sujeira, porque senão a tribo adversária vai assumir o poder e tal, e você não pode ser independente na cabeça dessas pessoas. A melhor coisa que tem para o cidadão comum, em termos morais, em termos de saúde intelectual, né, é você ser independente. Claro. Mas isso muitas vezes não é o melhor, né, e aí que quebra a rocha, para a saúde financeira imediata, a visibilidade imediata, o poder imediato. Então, poder, dinheiro, visibilidade, muitos aí ficam buscando e cometendo um monte de sujeira para ter isso de uma maneira imediata. E eu me recuso completamente a ser cooptado nesse sentido, mesmo que se tenha perdas imediatas, reveses imediatos e tal. Quando você tem uma base, você mantém aquilo durante um tempo e você reconstrói qualquer coisa que você perdeu imediatamente. E muitas vezes até as pessoas olhando de fora, elas acham que você tem apego
a determinado cargo, a determinado veículo, a determinado, sei lá, Público. faixa salarial, público, ou até alcance. alcance, Exatamente, tudo isso. Porque isso, quando querem te atacar... Meu, eu tenho apego aos meus princípios morais e tal, não sei o que, isso tudo aí... Quando querem me atacar, e eu acredito que acontece isso com você também, sempre essa ameaça, ó, vai perder seguidor, ó, teu alcance diminuiu, como se a gente pronto, deixei de seguir, não vou mais seguir e tal, não sei o quê, como se... Se pautasse nossas decisões, você não vai seguir... Lá, você quer ir? Não, tá bom, você não vai seguir, então eu vou mudar minha opinião, tá, beleza. Exato, mas é porque tem pessoas que são muito frágeis moralmente, são pessoas... sem fibra, né, que elas vão mudando as suas opiniões de uma maneira absolutamente incoerente para manter determinado público. E com o desenvolvimento até da tecnologia, se você me permite me alongar, esse público, ele não é só o público ali da rede virtual, não é só o público do veículo, ele muitas vezes é o mercado consumidor daquela pessoa. Então, aquele comentarista, ele não quer perder o mercado consumidor dele, para qual ele vende cursinho, para o qual ele vende livrinho, para o qual ele vende camisetinha, para o qual ele vende outros produtos dele, e tal, não sei o quê. Que em si, né, você dá um curso e tal, quer dizer, não é uma coisa problemática. O problema é que certas pessoas elas vão, de uma maneira camaleônica, né, mudando ali os fundamentos daquilo que elas pareciam defender para afagar determinado público, que é o seu cliente. E isso é uma coisa grotesca do ponto de vista moral e intelectual. Eu citei, inclusive, autores em artigo recente, eu acho que foi o Antonin Sertilange, por exemplo, que falava, se tiver que ter reconhecimento depois da morte, talvez seja até melhor, que é um reconhecimento até desinteressado e tal. Se você vai querer fama, lucro, dinheiro, então você não está na vida intelectual, está em outra coisa. Ele fala com outra formulação, mas era isso, tá? No meu artigo, talvez seja a reforma moral o nome desse meu artigo, justamente aquilo que eu acho que o Brasil precisa, porque se fala muito em reforma da Previdência, reforma tributária, reforma administrativa, todas elas precisam andar e o governo Bolsonaro atrasa todas elas também, embora fique sempre terceirizando as responsabilidades. Mas o Brasil precisa de uma reforma moral. A gente vê uma parcela significativa da população sendo complacente, para não dizer cúmplice, condescendente, com criminosos, né? Só porque, em algum momento, eles defenderam uma causa com a qual eles se identificaram, só porque eles representam um sonho de juventude daquele grupo familiar ou amical no qual aquela pessoa foi criada, e elas passam a vida toda. Você vê os artistas velhos que não conseguem se descolar daquele político com o qual eles se uniram no tempo da militância e continuam fazendo campanha mesmo depois dele ter roubado, mesmo depois dele ter sido beneficiado por um grande esquema de corrupção. E agora você vê esquema de peculato em gabinete, aí vai um monte de vagabundo e fica passando pano como se não fosse desvio de dinheiro público. Então você tem isso em várias frentes. E quem é decente repudia tudo, que se dane, que é de esquerda, de centro, de direita. E aí é chamado de isentão. Aí eles tentam criar a militância que tem uma sujeira para varrer para debaixo do tapete, eles tentam fazer chacota da independência alheia, né? Como se você pertencer a uma tribo fosse a atitude moralmente elevada e você ser independente não, né? E tentam dar a isso um tom pejorativo. Mas o isentão, na verdade, ele surgiu até como uma ironia em relação a militantes que posavam de independentes, mas que estavam ali passando pano para a esquerda na época. Né? Tá. Foi isso? O isentão na época era esse e aí cara? Depois começou a ser usado mais pelo bolsonarismo para qualquer pessoa que tivesse críticas ou que apontasse uma informação verdadeira, porém incômoda para o grupo. Então surgiu aí essa palavra, que é o cúmulo do ridículo, né? Porque eles querem justamente a submissão completa às ideias, às decisões, às atitudes, mesmo que elas sejam muitas vezes contraditórias. O que aconteceu essa semana. Eles passaram um ano na pandemia desdenhando de vacina, de distanciamento social, de máscara, de tudo isso, agora soltaram a imagem, nossa arma é a vacina. E falam, não, o Brasil não está atrasado na vacinação, o Brasil está até bem comparado a outros países, sendo que o Brasil está lá na 40ª posição, teve um especialista que até fez lá o ranking e até botou com
a Coronavac e sem a Coronavac, que é a vacina do Instituto Butantan, em parceria com a China. Eles desdenhavam por causa da origem chinesa e tal. E agora você vê aí a claque bolsonarista microfonada, faturando alto aí durante o governo, que tenta fazer com que o Brasil pareça não estar atrasado na vacinação, sendo que ele não está ainda mais atrasado do que está, graças ao Instituto Butantan, né? Senão... graças à Coronavac. Porque senão estaria. E eles recusaram proposta do Instituto Butantan, assim como recusaram da Pfizer, com a qual estão acenando ainda um acordo agora. E aí veio o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu dizendo que ele avançou no processo de vacinação em Israel porque fechou logo com a Pfizer e o governo Bolsonaro não fechou. Então, assim, essas coisas, essa manipulação, ela é comum na política. E o indivíduo que quer ser enganado, ele vai sendo massa de manobra de pessoas, e aí eu estou falando de todos os campos, que muitas vezes, dado o nível da sujeira que já veio à tona, você percebe que são de má índole. Não é inocência, não é burrice. Exatamente, né? Não é mais do que... Muitas vezes tem a burrice também. Muitas vezes também tem um maquiavelismo, né, de querer emplacar a narrativa e tal, não sei o quê, para vencer eleitoralmente, para engambelar o povo. Mas, muitas vezes, a má índole fica absolutamente exposta. O sujeito que é capaz de desviar dinheiro ou de ser beneficiário, seja de propina por meio sob a forma e reforma de imóveis, seja beneficiário de depósitos de operador, de desvio de dinheiro em gabinete e tal, essa pessoa já mostrou que ela é de má índole. O que acontece é que há ainda muita condescendência para a roubalheira, muita condescendência para esqueminhas por parte de uma parcela significativa da população, que eu não creio que seja a maioria, que fique bem claro. Eu acho que a maioria precisa reagir a isso. Ela precisa mostrar que isso não é aceitável e que pessoas capazes disso, que são obviamente capazes de mentir, porque se você é capaz de roubar dinheiro, mentir para você é o quê? É uma coisa banal. E são esses políticos que estão aí, nessa frente ampla pela impunidade, que uniu todo mundo, tucanos, petistas, bolsonaristas, pessoal do Centrão. Então, tem muita gente de má índole atuando pela impunidade e a população brasileira precisa reagir contra esse pessoal.